Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a nossa aula será sobre como elaborar uma boa introdução de um texto dissertativo argumentativo. Essa é a principal dúvida que as pessoas têm, que os alunos me questionam: como começar um texto dissertativo argumentativo? Eles têm geralmente muita dificuldade em fazer uma introdução ao texto dissertativo argumentativo, porque é a partir daí que ele vai elaborar os argumentos, e os argumentos ele elabora de uma forma mais prática. O difícil, eles acham, é começar uma redação. Depois que se tem um começo, se segue adiante. Então vamos lá para os passos sobre como elaborar a introdução. Bom, é na introdução em que se apresenta uma tese, ou seja, o assunto que vai ser discutido no decorrer do texto. E essa tese pode se apresentar de várias formas. Essa tese ela pode ser uma declaração afirmativa ou negativa sobre algum assunto. Ela pode ser uma pergunta, um questionamento, uma citação a ser transcrita de forma clara e objetiva, de modo que desperte o interesse do leitor para que ele permaneça lendo aquela redação. Então, é a partir daí que o autor do texto já vai conquistar o corretor a continuar lendo aquela redação. Você pode iniciar uma introdução a partir de alguns recursos, e eu vou explicar para você então e dar alguns exemplos, o que é muito importante, sobre esses 5 recursos que é possível utilizar para iniciar um texto dissertativo argumentativo. O primeiro recurso, então, dos 5, dados retrospectivos. Aqui abaixo eu transcrevi para você um exemplo de uma introdução com dado retrospectivo, que é: as primeiras manifestações de comunicação humana, nas eras mais primitivas, foram traduzidas por sons que expressam sentimentos de dor, alegria ou espanto. E aí então a gente tem parte de uma introdução que traz um dado retrospectivo, ou seja, um dado antigo e que continua atualmente. Segundo passo, uma citação, ou seja, por exemplo, o assunto tal, um assunto escolhido, pode ser analisado por meio das palavras de, ou seja, do autor tal, que afirma o seguinte. Ou seja, você vai escolher então um autor e vai apresentar, vai explicar a ideia desse autor. Então você vai fazer uma citação. Isso não se trata de uma cópia, mas a interpretação daquilo que o autor pensa sobre as ideias de você. Então, é você explicando as ideias daquele autor. Seguinte, uma cena descritiva. Então, você pode explicar alguma cena. Por exemplo, edifícios altíssimos cobrem os céus cinzentos da grande metrópole. Uma fumaça densa e ameaçadora empresta a São Paulo aspecto de fotografias antigas, sombreadas pela cor do tempo. É a paisagem tristonha da poluição. Então aqui há uma descrição de uma cena e em seguida o autor pode argumentar, então pode falar algo sobre a poluição, apresentando dados estatísticos, apresentando alguma pesquisa, entre outras formas de convencer o leitor de que a poluição é algo ruim, é algo prejudicial à população e à cidade como um todo. O próximo, uma frase declarativa. Então, é possível iniciar uma introdução, iniciar um texto dissertativo argumentativo com uma frase declarativa, tanto afirmativa quanto negativa. Por exemplo, o artista contemporâneo, diante de um mundo fundamentalmente complexo e agitado, tem por missão traduzir o mais fielmente possível essa realidade. Então aqui está se declarando algo sobre os artistas em geral. E o quinto e último passo, ideias contrastantes. Por exemplo, enquanto os salões de alta costura das grandes capitais exibem coleções de vestimentas suntuosas, os marginais da sociedade morrem de frio
por falta de agasalho. Então a gente tem aqui uma ideia que é o contrário, é oposta à outra, há um contraste. Esses foram os 5 recursos, então, para que se construa uma boa introdução. Você pode escolher entre um desses 5 recursos e eu tenho certeza que produzirá uma ótima introdução para um texto dissertativo argumentativo. Era isso então a aula de hoje. Um beijo e até mais! Se você gostou do vídeo, então dá um curtir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se tiver Facebook pode curtir também as páginas da professora Débora Marasca e a redação Total Enem, que lá eu vou postar muitas dicas que te auxiliarão para realizar a prova do Enem. Então um beijo e até a próxima aula!